Vamos lá, voltando para o segundo tempo. Fazemos aqui uma breve colocação com o Adinaldo. Teremos algum tempinho a mais, já que o outro estava praticamente encerrando. Estavam a 50 minutos de live, né? O assunto é bastante quente e a gente acaba criando aí muitas situações que precisam ser faladas, tá? O Adinaldo já para a gente participar. Está conectando aqui. Alô, meu jovem. E aí, meu amigo, Boa noite. boa noite. Eu achei melhor fazer assim, já que a gente ia ter muito pouco tempo para debater aqui algumas coisas que eu acho interessante. E aí, como o assunto é empolgante, a gente acaba conversando um pouco mais. As meninas, né, têm um bom nível de conhecimento sobre o assunto. Isso é importante. A gente também não pode podar e deixar tão restrito, já que é necessário. O objetivo é sempre trazer informação e conteúdo, né? Por Isso. favor, vamos lá. Eu vou deixar falar um pouquinho, que eu já falei demais por hoje. Vou só Eu, complementando eu algumas tava, coisas. eu estava aqui, inclusive, comentando com a Ingrid que assim, elas foram muito boas mesmo. Fiquei muito grato por Sim. esse momento que elas falaram e conseguiram contemplar, inclusive, o que diz o artigo 5º da Lei Maria da Penha, né? Que definiu Uhum. em todo o espectro de conhecimento que elas lançaram aqui o que seria essa violência doméstica. Então, a definição, no seu mais estrito sentido, ela diz respeito à violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero Uhum. que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E aí, a assistente social, que foi a primeira que falou, ela inclusive Uhum. falou sobre, detalhou aqui alguns tipos de violências, né, como psicológica, como moral, patrimonial. Então isso fica bem definido, ficou bem fechado, bem amarradinho mesmo na fala delas. E aí tem alguns dados que você sabe que eu sempre gosto de colocar isso em evidência com Sim. relação a esses dados que eu vou falar. Então eles contemplam uma parte do que foi a leitura estatística de 2019 até 2020, que fala que a cada 2 horas no Brasil uma mulher é assassinada e a cada 2 minutos, 5 mulheres são violentamente agredidas. É um número bastante expressivo. Nós temos que falar sobre isso, certo? Porque nós estamos numa sociedade que tem um viés machista, de fato. Isso aí é resultado de gerações passadas que já tinha esse pensamento bem arraigado, por conta até mesmo de contextos tanto do Oriente quanto de partes do Ocidente mais remotas, que tinham uma cultura Uhum. patriarcal. E aqui no cenário do Brasil, o que acontece é que até poucos anos atrás, poucas décadas atrás, melhor dizendo, nós tínhamos uma palavrinha chamada dentro do contexto jurídico, que era o pátrio poder. Então, o pátrio poder dizia que o homem era que tinha o direito legal dentro do núcleo familiar. E nesse contexto, tanto a mulher quanto os filhos tinham que se submeter totalmente à voz do homem, à voz masculina. E isso acabava resvalando e fazendo com que essa cultura machista, que essa cultura patriarcal colocasse a mulher num lugar de submissão e automaticamente de coisificação. E penso eu ser essa coisificação da mulher o fator essencial e primordial para que a mulher viva numa condição de ser subjugada. É claro que as leis e ordenamento jurídico que nós temos hoje no Brasil modificaram muita coisa, e aí quando você pega 2006, a Lei Maria da Penha, que foi muito significativa, depois de mais de 13 anos, depois do Com caso da certeza. Maria da Penha, e depois, Uhum. se eu não me engano, em 2012, aconteceu que, primeiro, quando a mulher era vítima de agressão, sendo dentro do seu próprio lar, que seria a violência doméstica, ou fora do seu lar, mas sendo agredida também, tinha ela mesma que tinha que fazer uma queixa às autoridades competentes para que viesse a punição do agressor. E em 2012,
houve uma modificação benéfica para nesse quesito para as mulheres, que a partir daquele momento, no ordenamento jurídico brasileiro, se coloca, né, isso em pauta em nível nacional, que qualquer pessoa pode fazer uma queixa independente de ser a pessoa que foi objeto da agressão. Então, isso traz um crescimento e um avanço muito grande para o combate a esse tipo de situação que acomete as mulheres a cada hora dentro do contexto brasileiro, certo? Vai lá, Diógenes. Com certeza, Arinaldo. E essa condição histórica que nós vivenciamos até hoje, tá? Só para as pessoas terem uma noção, a violência doméstica, tá? As relações abusivas existem desde sempre, desde que o mundo é mundo. E no ordenamento jurídico brasileiro, se não me engano, a gente veio ter uma primeira, tá, delegacia de mulher ou alguma norma que fosse exclusivamente em proteção desse grupo, se não me engano, em meados de 80. Tá? Foi bem agora recente mesmo. Então nós temos aí inúmeros, né, inúmeros casos. A estatística que nós temos é incrivelmente alarmante. Vou passar aqui uma informação que eu peguei agora há pouco, de 2015, 2016. Alagoas está no contexto, no ranking do estado. Alagoas é o segundo em que, por cada 100 mil, tem um dos maiores índices de violência. Tá? Nós só perdemos para o estado de Goiás nessa pesquisa. Isso é uma pesquisa que o Senado fez, e nós sabemos que é uma pesquisa que ainda assim não é totalmente real, porque existem muitos casos que são subnotificados. Tem muitas situações, muitas violências, inclusive mortes, que às vezes passam, né, por crivos de outras estatísticas e não são exatamente quantificadas quanto mereciam. E aí nós nos encontramos em pleno século XXI, tá, com pessoas muito desinteligentes, machistas, tá, mal preparadas para conviver enquanto sociedade, de certo modo abusivas, violentas, e que tentam, né, a todo custo manter esse ciclo, né, de falta de respeito, de mal, né, uso das habilidades sociais que tão importantes e tão, né, autênticas que se projetam, mas que não são usadas como deveria. Então nós acabamos, acabamos de cada vez mais confirmar algo, como as meninas colocaram agora há pouco, né? Cada frase, cada colocação, cada olhar, tudo isso vem trazendo à tona o quanto que, né, o ser humano é desvalorizado, tanto que a mulher é desvalorizada, tanto que as crianças, enfim, tendem a sofrer essas represálias como se a figura masculina, nesse caso aí, fosse o detentor de todo o poder do universo, que não é, tá? Características à parte, a mulher tem as delas, o homem tem as deles, né? E aí hoje, no contexto social que nós temos hoje, né, onde existe aí várias configurações de família, já não é mais como em outro tempo, que existia um padrão de construto familiar, hoje nós temos vários. Então, como a Eliane colocou, não obrigatoriamente tem que ser só com a mulher. Pode ser de mulher para mulher, pode ser de homem para homem, e da mulher para o homem, ou enfim, para os filhos, de modo, ou de filho para mãe, enfim. Todo tipo de violência deve ser, né, denunciada, todo tipo de violência deve ser evitada, para que essa pessoa entenda que não vale a pena ser violento, que ele consegue viver, produzir, ser, né, um ser humano de referência e com importância social sem precisar ser violento. Existem outras maneiras de ser gente sem precisar ser violento, até porque quando se coloca a violência em ação, está se usando mais instinto animalesco do que a própria humanidade, e nesse momento o ser humano se torna uma criatura desinteligente e desinteressante e muitas vezes desnecessária para a sociedade. Tanto é que alguns passam a conviver em ambientes reclusos por falta de entendimento que aquele comportamento literalmente é abusivo, é errado e agressivo. Tá? Vamos lá, Renato, por favor. Ok, outro dado muito importante também é relacionado à questão de mortandade de mulheres, vou colocar assim. Sim. Num ranking que foi feito pela OMS, Organização Mundial de Saúde,
entre 83 países onde mais se matam mulheres, o Brasil ocupou o quinto lugar. Isso é Isso. um dado que me deixa completamente desanimado, porque o que acontece é que, embora tenham mecanismos aonde se possam denunciar, e aí como você falou agora há pouco, a maior parte das subnotificações que acontecem por causa daquela premissa que foi falado já anteriormente, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, acontece que faz com que os casos sejam subnotificados, a mulher continue naquele ciclo de violência, onde o homem começa no nível de estresse, de repente ele passa desse estresse, dessa tensão, para agressão, de repente ele, no último ciclo, ele diz que está arrependido, vai lá, tenta recuperar a mulher, que se chama nesse momento de, em alguns autores, diz que é o momento da lua de mel. A mulher, ela tende a tentar acreditar que aquilo não vai se repetir mais, e é justamente esse ciclo é retroalimentado, e de fato eu vou falar, vai ser bem redundante agora, vai soar redundante, esse ciclo é cíclico, certo? Eu estou sendo bem redundante mesmo, mas a verdade é que a maioria ou a grande parte dessas mulheres que não conseguem sair desse ciclo, não conseguem se desvencilhar por qualquer motivo, ela pode ser vítima no futuro de feminicídio. E aí, que é uma outra lei que já foi pautada também dentro do cenário brasileiro, que é uma lei de 2015. E o feminicídio, é interessante falar nisso, que é uma lei que o termo da a palavra, a etimologia da palavra é autoexplicativa, porque ela diz o seguinte, que feminicídio é matar a mulher em razão de gênero. Casa um pouco com a visão da misoginia, certo? Então a mulher morre simplesmente pelo fato de ser mulher. Então ela pode estar aí atrelada a um homem por conta de uma dependência emocional ou de uma dependência financeira, e muitas vezes ela acaba sendo culpada pela própria sociedade ou pelo homem pela própria agressão que ela sofre, quando na verdade isso é uma contradição sem tamanho, sem limites. Como é que a pessoa que é objeto de uma agressão pode ser considerada como a própria causadora? Em nenhum aspecto isso seria admissível. Por mais que a mulher cometesse alguma coisa que aos olhos do homem, veja o que eu estou falando aqui, que aos olhos do homem fosse considerado como algo digno de trazer uma represália ou algo que tenha que seja afim, esteja na mesma linha, é inadmissível, porque uma mulher não é propriedade de ninguém. Ela não é propriedade de um homem. Quando se faz um contrato de casamento, se assim o for, né? Porque tem pessoas que acabam indo morar juntos e aí a lei também aprova esse tipo de conjunção carnal e de casamento, digamos assim. Porém, o que acontece é que as pessoas, quando se acabam convivendo com a outra ou unem-se em casamento, isso principalmente acontece mais da parte do homem. Ele acaba achando que a outra pessoa é uma propriedade particular sua. E com isso, ele quer controlar suas redes sociais, quer controlar a hora que ela sai, que ela chega, se ela pode estudar, se não pode estudar, se ela pode fazer qualquer tipo de atividade laboral, no caso, trabalho, e a pessoa acaba ficando subjugada numa relação doentia e muitas vezes numa relação que pode ser ou tem a grande probabilidade de terminar numa tragédia envolvendo morte, porque chegou a um limite que a pessoa não soube como lidar com aquela situação e nem procurou ajuda, ou até mesmo seus familiares lhe recriminavam, talvez porque o parceiro tinha uma condição financeira mais estável e a família dizia, você tem que suportar porque ele está dando provimento para você, para o seu filho, e a mulher acaba ficando ali submetida a isso. O que é que eu quero dizer agora nesse momento? Existem canais, certo? Inclusive a própria Magazine Luiza criou um espaço no site dela, no site da Magazine Luiza, que se você, mulher, estiver se sentindo em uma situação desconfortável, sendo agredida moralmente, psicologicamente, fisicamente, sexualmente, você pode ir lá no site do Magazine Luiza e, de certa forma, fingir que está fazendo uma compra e denunciar o teu agressor.
Essa é uma forma. Aqui em Maceió, nós temos um programa que em todos os outros estados eles se dão a nível municipal. Porém, aqui foi adotado pelo estado. Então, é um centro único, é como se fosse um abrigo para mulheres que são vítimas de abusos, certo? Psicológicos e de todo esse contexto que nós falamos. É estritamente restrito, certo? Redundância mais uma vez aqui. Homens não conseguem ter tanto acesso a esse local. Geralmente a mulher entra em contato com o canal e é direcionada para lá em total sigilo. Os carros que fazem toda a movimentação para isso são descaracterizados. Eu tenho uma amiga psicóloga que trabalha lá comigo na Superintendência de Mídias Socioeducativas e é psicóloga de lá também, desse centro. Ela conversou comigo hoje sobre isso. Falou, você pode passar essa informação. Então, existem diversos canais. O que não pode, na realidade, é você ficar sofrendo ou passando por isso sozinha. Então, tem jeito para você conseguir sair dessa situação. Então, reaja. Não se coloque numa posição de submissão àquele que está lhe fazendo infeliz. Exatamente, Edinaldo. E aí, para todos que nos assistem, nesse momento ao vivo, ou que de repente vão assistir em outro momento, em outro determinado dia ou hora, é importante saber que aquele empurrão de agora, aquele xingamento de agora, na maioria das vezes, ele se transforma em um outro tipo de violência. É a chamada, ação por etapas. É como se fosse uma onda de ataque. A onda começa pequenininha, xingando, empurrando, depois começa o puxão de cabelo, uma tapa, enfim, até, infelizmente, a última etapa, que é a morte. Nós, quando buscamos as mídias, os jornais, as pesquisas, ou até mesmo os exemplos das nossas instituições que trabalhamos, nós identificamos pessoas que passam por várias etapas. É possível identificar pessoas no início, tá? Em algum percurso aí já da violência de modo intenso, e até casos de pessoas que foram assassinadas devido às consequências dessas fases violentas que são, digamos assim, aprimoradas devido à sensação de impunidade do indivíduo, devido à falta de acesso de denúncia que essa pessoa, tinha, ou até mesmo da falta de apoio que essa pessoa não tinha, que é comum. Às vezes a pessoa até quer, até busca, até tenta, mas em algumas situações essas pessoas não têm ajuda. Às vezes são vítimas de piada por conta disso. Chegando na delegacia, o pessoal fica, com brincadeiras, com coisas que também é um outro tipo de violência que precisa ser banido a todo custo. Ninguém merece esse tipo de coisa. Falta de respeito, falta de humanidade. E aí é preciso estar ciente. Se você se sente ameaçada, violentada, de algum modo, constrangida, se você se sente invadida de modo que está te fazendo mal a você, os filhos, enfim, a sua família, tá? Busque maneiras de denunciar, Exatamente. A Eliane fala aqui, que às vezes até no namoro já começa a se perceber isso. E aí, enquanto tá namorando, tem um determinado nível. Quando passa o noivado, aumenta. Quando casa, piora. Chega um momento que essas crises de ciúmes passam a ser constantes. E aí, infelizmente, em muitos casos, que a estatística é altíssima, a gente volta a falar aqui, e o nível de mortandade de mulheres por feminicídio é muito grande. É triste saber que ainda existe muito isso, mas assim, a todo custo a gente vai. Estamos aí com a campanha do Agosto Lilás para falar para essas mulheres que existe saída, que tenha rede de apoio, tem formas de lhe trazer situações que possam ser possíveis e você se livre desse contexto doentio, agressivo e violento. Tá? Sempre existe. Busque o CREAS, busque o CRAS, busca o andar de saúde, a Guarda Municipal, a PM, ou até os canais exclusivos que são, como o Ednaldo falou aí, da ação que existe no Magazine Luiza, ou até do 180, que é diretamente no canal, tá? Se não me engano, aqui é um canal do Ministério dos Direitos Humanos, com as ações, interligado com
a busca das famílias e da mulher que estão diretamente ligadas a esse contexto estatisticamente para os atendimentos de violência doméstica, né? Muito bem, Nato, por favor. Então é isso aí. É, uma, eu lembro que no ano passado, uma das frases dessa campanha do Agosto Lilás, ela falava o seguinte, que quem ama não mata. E eu quero, inclusive, ampliar esse conceito. Quem ama não mata, quem ama não Sim, maltrata, quem ama entende, quem ama abre mão das suas vontades por conta do outro, quem ama não precisa ficar supervisionando o seu aparelho celular, desconfiando de você. Quem ama vai entender que não é superior a você, mas que ambos estão em pé de igualdade, porque é isso, inclusive, que a Constituição brasileira deixa claro nas suas entrelinhas, certo? E não só nas entrelinhas, mas de forma explícita. Quando a gente pega lá o artigo 5º, e aí você começa a explorar tudo que está escrito na legislação. Homens e mulheres e todos os cidadãos são iguais perante a lei. É um direito de equidade, certo? E todos nós estamos nesse mesmo patamar. Então, se você está dentro de uma relação que perdeu todos esses parâmetros dos quais têm sido citados aqui, não só por mim, pelo Diógenes, mas também pela Elisiane, não é isso, Diógenes, a assistente isso. social, que passou, e a Luíse, que estavam falando. É, todo esse arcabouço do que nós falamos aqui, tudo isso é o que é um referencial e um modelo a ser seguido dentro do que seria uma relação saudável e fora de questões agressivas ou de coisificação da mulher. Coloque uma coisa na sua cabeça, certo? E vai soar redundante, né? Coloque uma coisa na sua cabeça, você não é uma coisa. Então, tome o seu lugar, se empodere mesmo, saiba qual é o seu lugar na sociedade, os avanços dentro do campo das conquistas das mulheres têm sido um tanto recente, mas desde 1932 para cá, desde o momento que a mulher passa dentro do cenário brasileiro a ter direito ao voto e a ter igualdade nesse sentido, e existe a quebra do pátrio poder, fazendo com que esse poder seja dividido e emanado para o homem e para a mulher dentro do contexto do núcleo familiar, a mulher ganha então, uma projeção muito grande dentro da sociedade brasileira, e não só no Brasil, porque existiram lutas de classe mesmo em todo o ambiente internacional, inclusive com tratados do qual o Brasil acaba sendo signatário, e colocou a mulher no pé de igualdade, num lugar de empoderamento, num lugar onde ela não é mais tida como uma coisa ou como uma pessoa que é procriadora, que era inclusive visão de alguns povos mais antigos. Mulher não foi criada e não nasceu para ser simplesmente um objeto de desejo sexual do homem. Pelo contrário, da mesma forma que o homem tem as suas expressões de vida, a mulher também o tem, certo? Então, graças a essa forma de militância que imperou na Europa, acabou chegando no Brasil, que as mulheres tomaram o seu lugar e até hoje isso tem sido tão evidente que existem altos postos na sociedade e também dentro de âmbitos trabalhistas que hoje são ocupados pelas mulheres. E isso graças a esse esforço e esse conjunto de luta que foi tomada aí principalmente na década de 70, de 80, que culminou com a Constituinte, né, com a Constituição Federal, e hoje está aí. É direito seu, só basta agora mesmo você ter conhecimento e se apropriar. Eu sei que existe um público que está marginalizado, que está vulnerabilizado, que vivem mesmo em situação de total miserabilidade e que não tem acesso a esses conteúdos que nós temos falado aqui. Porém, os avanços têm sido muito grandes nessa área, inclusive de panfletagem, de mídias sociais. Hoje, os jornais, as mídias têm entrado em lugares onde talvez o Diógenes não pudesse entrar, onde o Ed não pode entrar. E então vai ter um canal lá de rede de difusão de televisão que vai estar levando a mensagem sobre o Agosto Lilás e sobre violência doméstica. Mas é importante que nós que temos voz possamos estar divulgando isso de forma massiva mesmo.
Com certeza, tá? Por mim, já me dou por satisfeito. O tema é muito bacana, é muito instigante, mas por mim já é suficiente. E aí, para me encerrar, eu quero deixar dois recados. Um para os homens e um para as mulheres, tá? Para as mulheres, eu quero dizer o seguinte. Por mais que seja difícil, né, livrar-se e ganhar a autonomia que você tanto precisa, né, fora da violência, fora da opressão e fora dos comandos que não permitem o seu crescimento, nunca desista. Sempre vai ter uma possibilidade de você, né, se libertar das coisas que ele prejudica, que ele ferem e que ele maltrata. Nunca desista. Sempre tem possibilidade, amparo e formas de você sair deste ambiente doentio. E para os homens, eu quero dizer o seguinte: talvez muitos homens pensam ser superiores às mulheres ou às pessoas que convivem com ele, e por isso às vezes maltratam, matam e ferem. Talvez eles deveriam pensar da seguinte maneira: já que eu sou tão superior, eu não deveria conviver com essas pessoas que são tão inferiores, eu deveria buscar outras pessoas que são tão superiores quanto eu. Eles talvez preferissem e fossem mais bem, né, tratados com igualdade se fosse tratar com a violência e com a imposição com outras pessoas que têm o mesmo nível que ele pensa ter. Né? Vai fazer isso com outros homens, talvez você seja mais, né, recompensado e desenvolvido, porque você vai conseguir compreender que os outros seres humanos também têm imposições, vontades e necessidades e poderes próprios. Então imagine, quanto mais você tenta, né, oprimir, violentar, talvez hoje você consiga, mas amanhã você não vai conseguir. Sempre vai ter uma possibilidade de você desconstruir o que você fez, de pagar, caso seja necessário, e de certo modo, uma hora ou outra, se errado foi ou se está sendo, vai ter punição e vai ter que ser, né, pago de algum modo. Beleza? Obrigadão. Edinaldo, por favor, conclua com o que eu desejar. Me dou por satisfeito. Acho que fomos bem diretos naquilo que nos propusemos. E a campanha continua aí, né? A campanha continua, tá? Mais uma vez, muito obrigado às meninas, Elisiene, Luiz. Nós vamos ter aqui outros momentos. Tá? Eu acho muito pertinente a gente poder falar sobre outras esferas que também permeiam esse universo, já que existem outras, tá? Relações abusivas, conflitos sociais, enfim, outras questões que a gente vai poder falar sobre nas próximas semanas. E a todos que nos assistem de casa, muito obrigado pela companhia. Tá? Se tiverem alguma sugestão de tema, algum pedido, não se acanhe, sugiram, perguntem, deem dicas, tá? Enfim, digam mais ou menos, passem um feedback aí, geralmente, do que vocês conseguem captar sobre isso, que é importante para a gente conseguir produzir mais coisas aqui, tá? Esta é a live número 48, né? Eu quero chegar a 480. Vamos lá. Tchau, boa noite. Boa noite.